No vídeo de ontem a gente viu que Moisés representa o sol. O Zohar faz uma pergunta: o que aconteceu então depois que Moisés morreu e deixou o povo de Israel? É o que nós vamos descobrir hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos lendo a porção de Vayelech. Vamos focar nos parágrafos 5 e 6 do Zohar. O Zohar traz um trecho que vai acontecer um pouquinho mais para frente, quando Moisés diz o seguinte para o povo: eu tenho 120 anos e já não posso mais acompanhar vocês, já não posso mais ser o líder de vocês, não posso atravessar essa fronteira, que é o Rio Jordão, para entrar na terra de Israel. Bom, a primeira coisa que a gente diz é o seguinte: se Moisés já fala que não pode mais acompanhar o povo, a gente pode fazer toda aquela reflexão sobre o verbo andar. Ele não podia mais caminhar frente ao povo, ele não podia mais ser o modelo da luz que ele fazia a conexão. Ele, por algum motivo, perdeu o poder de conectar a luz com o povo de Israel, então ele já não podia mais ser um líder adequado. A metáfora aqui é como se o sol estivesse apagando, o sol perdeu um pouco do seu poder. Só que quando Moisés então vai morrer com 120 anos, vai deixar o povo, a gente poderia pensar que essa luz desconectou totalmente do povo. E o Zohar diz que não é verdade. Essa luz ficou um pouco diminuída, refletida seria melhor o termo, mas ainda chegou ao povo. Como? Por meio de Josué, que a gente já falou, representa a lua. Do mesmo modo que a lua é iluminada pelo sol, a gente sabe que ela não tem luz própria, mas eu consigo vê-la e aproveitar o seu brilho por causa do sol, o Zohar diz que a mesma coisa aconteceu com Moisés e Josué. Então, depois da época de Moisés, a humanidade entrou num período onde a conexão com o sol, que é Tzeir Anpin, ficou mais fraca. Mas ainda assim a gente tem algum brilho dessa luz chegando a nós por meio da lua, que é Malchut, que é um nível inferior representado por Josué. É por isso, por exemplo, que para Kabbalah a gente segue um calendário lunar, porque a gente sabe que a gente não tem uma conexão com o Sol. A gente tem uma conexão mais íntima com a Lua. É a Lua o nosso satélite, é a Lua que está dando a luz espiritual para nós. A gente pode ir muito a fundo nessa questão. Agora, uma pergunta então que pode surgir é: e aí, essa situação vai ficar para sempre assim? A gente perdeu essa conexão com Tzeir Anpin, a gente só está com um reflexo dela e nunca mais vai recuperar? Não é isso que acontece. Os nossos profetas garantem que na era messiânica a gente vai conseguir retomar essa luz. Mais do que isso, vou remeter vocês a um versículo muito interessante. Quem quiser abrir a Bíblia e ler Isaías, versículo 26 do capítulo 30, ou Isaías 30, 26. Onde ele diz o seguinte: que chegará um dia em que a luz da lua será igual à luz do sol. E não só isso, a luz do sol será 7 vezes mais forte do que ela é hoje. Então, se a gente pensar literalmente, fica difícil entender o que o Isaías está querendo dizer, mas cabalisticamente fica muito claro. O que Isaías está dizendo é que um dia Malchut e Tzeir Anpin vão voltar a estar no mesmo nível. A gente vai ter o mesmo tipo de conexão. Se conectar por Malchut ou por Tzeir Anpin vai ser a mesma coisa. E mais do que isso, como a gente vai estar na era messiânica, representando a era de liberdade, de alegria máxima, a luz do sol vai ser 7 vezes mais forte. Então a gente não vai ter mais uma diferença entre sol e lua, onde alguns recebem só de modo refletido e outros se conectam mais diretamente. Isso vai acabar. O Isaías promete isso em sua profecia, dizendo que as duas luzes vão ser de igual tamanho e as duas vão estar muito mais fortes do que hoje. Um bom dia a todos.